bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria chegar até sua casa, chegar até o seu ambiente de trabalho, tantos lugares onde a gente nem imagina, mas Deus permite que a Canção Nova chegue. Essa obra é de Deus e ela precisa chegar a tantos corações. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você nesta manhã, nesta quarta-feira, dia da Divina Providência. E nós recordamos desse Deus que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Lembre-se disso hoje, Deus é Pai, um Pai amoroso, um Pai misericordioso. E Ele cuida de você, também nas suas necessidades, naquilo que hoje você está já entregando a Ele, pedindo a Ele. Confie, meu irmão, minha irmã, na providência divina. Eu posso testemunhar, aqui na Canção Nova há mais de 40 anos, nós vivemos e dependemos da divina providência. E esse Pai não vai abandonar você. Ele com certeza cuida de você também, de cada uma das suas necessidades, meu irmão, minha irmã. Bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui no Brasil, além Brasil. Você pela rádio Canção Nova, que bom ter você aí pela rede Canção Nova de Rádio nos acompanhando. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe tudo aquilo que você se propôs viver hoje. E é claro, buscando em primeiro lugar sempre a vontade de Deus na nossa vida, não é mesmo? Porque a vontade de Deus precisa ser prioridade para nós. E somente quando a gente caminha na vontade de Deus é que nós somos plenamente felizes, realizados. Seja bem-vindo nesse momento. Quero acolher essa bancada, porque na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Quero acolher já o meu irmão Flavinho, que está aqui para cantar com a gente nessa manhã. Opa! Seja muito bem-vindo, Flavinho. Obrigado. Que alegria ter você aqui. Alegria bom toda dia. minha. Bom dia, feliz de estar aqui. Desde ontem nós estamos nessa peleia, nessa luta, não é? De fazer com que o Brasil e o mundo inteirinho, toda a família Canção Nova, seja impactado pela evangelização através dos produtos de evangelização do Davi, Departamento de Audiovisuais. E todos os meses nós temos a Super Live. Eu tenho a grande honra, a grande alegria de estar em todas as Super Lives aqui, somando com todos os nossos irmãos, Paulo Guimarães, Cassiano, todo mundo junto, numa tarde, especialmente uma tarde, de uma empreitada em que a gente tem essa missão, né? Como o Padre Jonas sempre nos ensinou, o Davi, Departamento de Audiovisuais, é um celeiro de evangelização. E o desejo do Padre é que esse celeiro de evangelização fique disponível, seja disponibilizado para todos aqueles que precisam viver o seu encontro pessoal com Jesus. E ontem a gente teve esse dia muito especial, continuamos hoje, os nossos produtos de evangelização já estão aqui na bancada, tem esse oratório que é lançamento, né, para a quaresma de São Miguel Arcanjo, que vai começar o mês que vem, a quaresma de São Miguel, essa caneca maravilhosa, que fruto, não é, da criatividade do nosso querido Márcio Mendes, né, da linha São Miguel, tá linda demais. Aliás, você já quer café, querido? Não, obrigado, eu vou na aguinha por enquanto, mas já fica a canequinha para o café depois. Essa caneca é de porcelana Oxford, de muita qualidade, linda, com a oração de São Miguel Arcanjo aqui atrás. Falamos bastante, saiu bastante essa caneca ontem, assim como toda a linha, né, de São Miguel Arcanjo. Você pode ir acessando já, loja.cançãonova.com. Essa camiseta que o Sapo está aqui, você vai cumprimentar, mas eu já aproveito para falar da camiseta, né, que toda Super Live a gente tem uma camiseta que ela é feita com muito carinho pelo Davi, Departamento de Audiovisuais, com um custo muito, mas muito baixinho. É um valor realmente que paga praticamente a camiseta, é uma parceria que faz com os nossos fornecedores, e a camiseta de ontem foi essa. Tem algumas disponíveis ainda, né, nos tamanhos que a gente tem ali na grade de tamanho, você pode acessar agora também, loja.cançãonova.com, e já adquirir a sua. Foi uma tarde muito especial e a gente continua nessa dinâmica. E eu aproveito para fazer um convite muito especial. Nessa sexta-feira eu vou estar lá em Goiás fazendo um show de evangelização. Quero convidar todo o povo aí de Goiás para a gente estar junto. E mês que vem, dia 19, nós temos um grande evento em Maceió. Estarei juntamente com a minha esposa, a Ana. É a 4ª edição desse evento, que é o encontro de cura dos relacionamentos em família. Vai acontecer no dia 19 de maio, lá no Teatro Gustavo Leite, que é muito conhecido aí em Maceió. Nós estamos no último lote de ingresso, então você tem que correr, a gente está praticamente a um mês do evento, mas você tem que correr para garantir seu ingresso, para a gente se encontrar mês que vem. Eu e a Ana, o Márcio Mendes, meu querido Márcio Mendes está aqui também, junto com a Rose, sua esposa, estaremos juntos, pregando para as famílias de Alagoas, né? Não é um encontro só para casais, não. Serão 2 casais que estarão aí partilhando com vocês a vida matrimonial,
mas a gente vai falar de muitas situações que envolvem, não é, a relação matrimonial e a relação familiar, especialmente clamando a Deus pela cura dos nossos relacionamentos em família. Dia 19 de julho, aí em Maceió, no Teatro Gustavo Leite. Mais informações, só você acessar missãoemfamiliaoficial.com.br, missãoemfamiliaoficial.com.br. Ali você garante seu ingresso para a gente estar junto, se Deus quiser, aí em Maceió. Que bênção. Sapo, bom dia, bem-vindo. Bom, tirando os eventos para vir, ele falou tudo que eu ia falar. Só faltei nos eventos comigo agora também. Sapo vai querer um cafezinho, Sapo? Maravilha, eu vou aceitar aqui, é 50 centavos. Vou pedir para o só, Flavinho bem servir. pouco, Enquanto só isso, eu pra quero acolher com muito apoiar o carinho filho. ele que você já sabe, né? Bom Está dia, aqui família hoje Canção Nova, é isso aí. para partilhar a palavra de Deus conosco. Márcio, Bom seja bem-vindo. dia. Bom dia. Uma alegria ter você aqui também, Eu que sentado aqui do meu agradeço. ladinho. Deus te Obrigada. abençoe, Patrícia. Vamos começar o nosso dia, né, com Deus. É isso que o Sorrindo para a Vida propõe para nós. Começar com Deus, os nossos afazeres, pedindo ao Senhor inspiração. É muito importante a gente fazer isso. Nós aprendemos com o Padre Jonas algo que ele aprendeu, né, com aqueles homens do Espírito, aquelas pessoas que querem estar sempre em sintonia com o Senhor. E o Padre Jonas, ele começava o dia dele, muitas vezes, e os seus momentos de oração, com uma saudação ao Espírito Santo, na qual diz assim: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E essa é uma pergunta, um convite que não fica sem resposta, uma pergunta que não fica sem resposta. Que tal nós fazermos essa pergunta convite ao Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? O Sorrindo para a Vida é a nossa resposta a Deus. De dizer: Senhor, estou aqui, porque esse dia eu não quero viver se não for contigo à minha frente. Eu quero que o Senhor esteja à minha frente, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. E feliz de você que faz isso. Inclusive, quero lhe dizer a você que até parou para poder acompanhar a Canção Nova, porque você não tem condições de fazer mais nada nesse momento, por causa de alguma situação muito dura, na qual você está inserido, está vivendo. E você diz: nem rezar eu consigo, eu não sei de onde me virá o socorro. É como diz a palavra de Deus, né? Para o monte levanta os olhos, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É por isso que nós sorrimos para a vida, às vezes até mesmo entre lágrimas, tá certo? Então já toma nota aí da palavra de Deus que está no Salmo 32, versículos do 5 ao 11, Salmo 32, versículos do 5 ao 11, é a palavra que o Senhor nos inspira nesta manhã, para nos conduzir aqui no Sorrindo para a Vida e todo esse dia de hoje. Que alegria para a gente estar com você, viu? Que bom que você está na Canção Nova, que bom que você está sorrindo para a vida. Aqui a gente se abastece, né? Muitas pessoas se abastecem, né, Valdênia? Bom dia, querida. Oi. Já elogiei essa roupa linda que destaca a morenice da Valdênia hoje. Morenice. Bom dia, Pati, obrigada. Eu te acolho também, bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe você aqui também nessa bancada. Bom dia, família Canção Nova, e obrigada. Para quem está pelo rádio, eu conto. Eu tô de mostarda e vinho, é a minha paleta mesmo, ambas. Obrigada, viu, Patrícia? Bom dia para todo mundo que está aí juntinho com a gente. Deus abençoe, seja muito, muito, muito bem-vindo. É quarta-feira, é o dia que nós aprendemos aqui na Canção Nova também, que é o dia da Divina Providência. Já ouviu nós falarmos sobre isso? Toda quarta-feira, que dia que é? É o dia da Divina Providência, o dia do cuidado de Deus, o dia onde mais uma vez nós nos colocamos debaixo da proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, que está aí do outro lado, longe ou perto. Na verdade, o Sistema Canção Nova de Comunicação nos une em torno da Palavra de Deus. Aqui, olha, a nossa bancada, como a gente chama, né? Todos nós aqui, cada um na sua posição, mas todos nós, lado a lado,
mas diante da palavra de Deus, que é o próprio Jesus que nos sustenta. Então, atenção para o que Ele irá nos falar, nos indicar no dia de hoje. Já acolho quem está aí do outro lado participando conosco, de onde você nos acompanha. Eu sei que é o Brasil inteiro, principalmente através da Rede Canção Nova de Rádio, não é? De onde você nos acompanha, fale aí para mim, por gentileza, de canto a canto, de leste a oeste, do Aiapoque ao Chuí, está acompanhando a gente? Além Brasil também, te espero, já tem fotinho ali no nosso Instagram para você partilhar, compartilhar, marcar os seus amigos, marcar o arroba dos amigos, deixar o seu pedido de oração. Então é @sorrindo pra vida CN. Já vou ali dar uma olhadinha, quero saber se você já deixou sua participação. Curta a foto, compartilhe mesmo, tá bom? Para que a gente possa fazer o programa chegar em muito mais lugares, mais pessoas nos conhecendo. @sorrindo pra vida CN. Os testemunhos que podem ser publicados, você pode deixar ali também. Te espero no Instagram, mas sempre também participando conosco através do nosso e-mail. O e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Se você não quiser ser identificado, peço a gentileza de já colocar ali no assunto as primeiras palavras, coloque ali, Val, não me identificar, e eu já saberei que vai ficar só entre nós mesmo, tá bom? Então já estou te esperando, já tem umas fotinhos para mostrar para vocês. Quero agradecer aos sócios que já estão nos ajudando. Eu tenho alguns recibos para compartilhar, mas aí, Patrícia, o povo de Deus, eles, alguns vão no Instagram, no e-mail, mas alguns mantêm a moda antiga. E aí, Márcio, uma senhora falou assim, Val, eu tirei a foto, eu não vou mostrar, porque eu não sei se ela gostaria, tá, Márcio? Mas ela pediu assim, Val, entrega para o Márcio Mendes. Então, estou te entregando aqui, é um pedido de oração. E aqui, Márcio, também é uma família, ela escreveu rapidinho, aí no finalzinho ela colocou os cuidados do Márcio Mendes, Sorrindo para a Vida, deixou comigo, e ela fez questão de registrar que ela é sócia há 25 anos e meio, viu, Patrícia? Ela fez questão, não vou largar 6 meses para trás não, né? Então, Marta, Valéria, um abraço para você. Também deixou aqui, Márcio, pediu para entregar, são pedidos de oração, também pediu para que eu rezasse, me comprometi, vou estar rezando sim, mas já deixei aqui com o Márcio Mendes. Ô, Pati, eu aceito café. É, né? Eu já ia te oferecer, Eu minha aceito esse querida. cafezinho. Daí, Enquanto sua a Paty vai canequinha. servindo aqui o café para Eu vou- a Valdênia, eu quero aproveitar aqui essas partilhas que a Valdênia foi fazendo para eu convidar você a compartilhar conosco os seus pedidos de oração. Eu vou respeitar aqui o que a Valdênia falou. Deixa eu passar aqui para ela o cafezinho. Obrigada, Márcio. Aqui. Vou respeitar aqui o que ela disse, de não mostrar a foto, porque não tem nada demais, é Não, só a foto é só de a uma foto pessoa ao lado da imagem de Nossa Eu Senhora, sou suspeita, Nossa Senhora de mas é Guadalupe. alguém que está enfrentando uma luta contra o câncer, Ah, não é? E ela pediu aqui as nossas orações. Gente, está aqui comigo e não vai ficar apenas comigo. Depois daqui a Dil vai colocar na nossa barquinha de intercessão, onde toda a Canção Nova estará orando por esta intenção. Sim. As missas serão celebradas nesta intenção, como também eu gostaria que você soubesse que quando você é um evangelizador junto com a Canção Nova, porque você dá o seu nome para ser um colaborador desta obra. Então, tendo o seu nome, nós fazemos o que fazemos com todas as pessoas que nos pedem oração, todos os dias sem exceção. A missa é celebrada por você, é celebrada pelas suas intenções, é celebrada pela sua família. As nossas orações estão voltadas para essas questões que são importantes para você. Então, o meu convite é, escreva para nós agora, nesta manhã, através do e-mail sorrindopravida@cançãonova.com e partilhe as suas intenções de oração. Pelo que você gostaria que nós orássemos com você e por você. Mas partilhe também as maravilhas de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de encontrar uma dessas famílias boas, sabe, que Deus vai aproximando da Canção Nova.
e que, de alguma maneira, procura nos ajudar em trabalhos que nós não damos conta sozinhos, não é? Então, nós temos muitas pessoas que aí fora as empresas chamam de terceiros, né? Mas que nós chamamos de amigos, né? Esses terceiros que prestam algum tipo de serviço, porque Canção Nova não tem gráfica, não é? A Canção Nova não tem estamparia, a Canção Nova ela não tem como cunhar por ela mesma essas peças que são de devoção, são sacramentais. Então, nós contamos com pessoas que fazem isso. E nós ontem, durante um momento de almoço, contamos largamente as graças que nós temos alcançado de Deus através dos materiais de evangelização. Não é? Quanta coisa maravilhosa Deus tem feito através desses materiais. E aí, contando os testemunhos, nós vemos como as pessoas vão se animando, como é que a fé vai florescendo, e daqui a pouco já lembram de alguém, diz, tal pessoa precisa ouvir isso, você tinha que contar isso para fulano. Então, hoje nós estamos dizendo para você que essa oportunidade está em suas mãos. sorrindopravida@cançãonova.com, a Val já passou para nós, ou através do Instagram, @sorrindopravidacn. Contar o que Deus tem feito por você e como o Senhor tem te socorrido nas suas necessidades. Tá certo? Estamos esperando. Exatamente. Eu já vou trazer um testemunho. Enquanto o Márcio falava, me recordei, falei assim, eu estava esperando uma oportunidade de estarmos na bancada para contar, porque ela disse assim, Val, quando o Márcio estiver, eu gostaria que você falasse a respeito da grande graça que eu experimentei. Então, já peguei aqui o testemunho, mas eu quero receber o seu também, seu pedido de oração e o seu testemunho. Eu estou devendo, gente, para a Evandra, nossa irmã Evandra, um abraço para você, me perdoe. Ela estava em Minas Gerais na semana passada e disse assim, Val, minha tia, Dona Maria de Lourdes da Silva Marques, de Penápolis, completou na semana passada mais um ano de vida e a tia Maria de Lourdes fez o Pix para ajudar a Canção Nova. E aquele bem bolado do Pix Idade, gente. Ela fez no valor de R$100 para dizer que a Canção Nova é sem limites na evangelização. Me mandou o comprovante de Pix e eu fiquei devendo de dar o parabéns para a Dona Maria de Lourdes. Pelo amor de Deus, vizinhança, o povo de Penápolis, faça meia-culpa, peça desculpas a Dona Maria, fui eu que me esqueci. Mas atenção, Dona Maria de Lourdes da Silva Marques, de Penápolis, Deus abençoe a senhora, obrigada pela generosidade, pela caridade, por nos ajudar na missão de evangelizar. Aqui eu tenho 2 comprovantes, Patrícia, porque eu faço assim. De vez em quando eu gosto de explicar, inclusive, Flavinho, todas as doações que chegam, vou andando pela chácara, um ou outro vai entregando a doação no Clube da Evangelização. Obrigada pela confiança. Muitos fazem questão de entregar em mãos. E aí eu recebi essa doação, e ela disse assim, no finalzinho do bilhete, partilhou as intenções de oração, veio aqui a Canção Nova, ela diz assim, Val, é um dinheiro do sócio que eu estou contribuindo com a Canção Nova, é a dona Terezinha, e eu estou contribuindo com muito amor, eu fiz um voto, fiz uma promessa a Deus de que se eu alcançasse uma determinada graça, eu queria ajudar a Canção Nova com um pouco mais, e eu achei muito bonito. Ela deixou aqui a doação no valor de R$300. Ela escreveu direitinho para mim, viu, Márcio? Que era 400, ela falou 300 para ajudar, é do voto que eu fiz. E 100 é o projeto Dai-me Almas do mês. Então, como missão dada, missão cumprida, Patrícia, eu fiz o seguinte aqui, Márcio. Coloquei no nome dela a doação, viu? Porque daí é tão bom quando vocês colocam o nome completo, que aí a gente vai lá no clube e deixa no nome da pessoa. Então, do jeitinho que ela me instruiu no bilhete, tá aqui Dona Terezinha Henrique, e deixei os R$300 que ela disse que é da promessa do voto, por uma graça alcançada, então já é testemunho. E aí o segundo recibo, Paty, já é que ela falou assim, é o projeto Dai-me Almas do mês de junho. Então, eu coloquei 2 recibos, um pouquinho de trabalho para a equipe do clube. Beijo, gente, porque às vezes é mais fácil colocar tudo num recibo só, né? Mas do jeito que ela explicou, eu fiz direitinho aqui, ó. Quem vê a Val prestando essas contas aqui, talvez você pergunte, mas o que é isso? Recibo do quê? Gente, a Canção Nova, com todo esse sistema de comunicação, nasceu da vontade de Deus e permanece até hoje sem propagandas comerciais. Nós não temos patrocinadores comerciais. A Canção Nova não vende
os seus horários. Então, mesmo quando você percebe que à frente de um programa está uma pessoa que não é da Canção Nova, essa pessoa está ali por fé, por convicção, para evangelizar, e a Canção Nova abre esse espaço para ela, não é? Como nós temos comunidades também que atuam através da programação da TV Canção Nova. Se você pergunta, mas por quê? É que eles ajudam, eles pagam por isso? Não, é porque eles são evangelizadores. Não, é porque eles querem que as pessoas tenham um encontro pessoal com Deus. Então, vocês abrem esse espaço sem cobrar que eles ocupem na grade de vocês esse quinhão aí do canal? Exatamente, exatamente. Não vendemos os horários, porque o evangelho precisa estar livre. Até porque você imagina um dia a gente transmitindo a missa, não é? A missa passa um pouquinho do horário, vai fazer o quê? Vai cortar porque tem que entrar um patrocinador comercial, você aceitaria? Cortar na hora da Eucaristia, na hora da consagração, porque tem que entrar um patrocinador comercial porque comprou aquele horário, não é? Ou um patrocinador comercial começar a regular e a dizer, olha, não quero mais que vocês falem sobre este assunto, porque está perto do meu horário, vai manchar o nome da minha empresa, porque as pessoas se incomodam com isso. Deus inspirou a Canção Nova a ir nessa direção por uma questão de liberdade. Mas nos deu um caminho para nós conseguirmos a manutenção desta obra. E esse caminho é a partilha de todos nós. Todos nós ajudamos. Então, o que a Valdene estava mostrando é a doação efetiva de pessoas como você, que acompanham uma Canção Nova e dizem, eu quero ajudar esta obra, eu quero fazer parte, né? E até o que você diz assim, Márcia, você falou que não tem patrocinadores comerciais, mas eu vejo aí produtos que são anunciados e com valor, mas são produtos de evangelização. E não podemos, infelizmente, né, porque a gente até gostaria de doar esses materiais de evangelização, porque eles também têm custo. E até aquele pouquinho a mais que entra quando você adquire material de evangelização, se reverte para manter no ar a evangelização que alcança milhões de pessoas que não podem pagar. Você está vendo que maravilha que é essa obra evangelizadora, que é a Canção Nova? Então, muito obrigado àqueles que estão colaborando, Sim. Muito obrigado a você que está entendendo e muito obrigado àqueles que estão se preparando para ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje, tá certo? Então, vamos pedir que durante esse programa de hoje, né, a nossa direção já coloque aí para nós, no ar sempre, o nosso QR Code, também com a chave de Pix, né, pix.doação@cançãonova.com, acompanhada desse convite. Ajude esta obra, ajude a Canção Nova. E assim Isso. a gente já vai driblando o feriado também. É né? verdade, Amanhã amanhã é feriado, quinta-feira, né? De Corpus Christi. Corpus Christi. Então, no dia de hoje, quem estava pensando, vou deixar para a quinta, o brasileiro sempre dá aquela emendada na sexta, a gente começa com um acampamento, não temos tanto tempo para ter essa conversa tão clara como o Márcio nos apresentou agora, então antecipe a sua doação. Quem estava pensando assim, vou doar na quinta, na sexta, sábado, domingo, é claro, os meios online você consegue, mesmo sendo feriado, nos ajudar. Mas quem puder, já vai enviando agora o comprovante, pix.doação@cançãonova.com. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? E o que o Márcio falou é verdade. Padre Jonas, se ele pudesse, ele daria todos os produtos, né, de evangelização da Canção Nova. Mas você sabe que a gente precisa que você adquira. E hoje mesmo, olha, continua lá, né, o Saldão de São João. Você tem lá, você que é sócio, hein? Você tem, a partir de R$ 59,00, frete grátis. Você que não é sócio, a partir de R$ 99,00 também frete grátis. Vai lá no nosso site, loja.cançãonova.com, e você também pode pagar com Pix, né? E você ganha 3% aí, né, de desconto. Então, vai no nosso site, ó, já está aí na tela, olha quantos produtos de evangelização maravilhosos. Só coisa boa, né, Paty? Olha, temos até a camiseta também de Corpus Christi, amanhã é dia de Corpus Christi, né? Tem uma camiseta linda, tem produtos de Corpus Christi para você. Tem do mês do Sagrado Coração de Jesus, quanta gente tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
Jesus, e a camiseta tá linda. Você vai levar essa devoção aí, ó, através da camiseta, desses produtos maravilhosos também. E como o Flavinho já falou aqui no início, a gente tem aqui um kit maravilhoso que é de São Miguel Arcanjo. Nós estamos aqui com esse oratóriozinho, é que o copo está aqui na frente. Eu vou tirar o copo aqui e tirar a xícara, né, para você ver direitinho. Isso, O Márcio pode explicar melhor para nós esse oratório. Colocar ele ali Aqui na acima parte do de degrauzinho, cima. né? Isso. Ó, que bom que a Patrícia ela puxou o assunto, porque eu sou suspeito, porque eu sou devoto. E eu tenho um profundo amor a São Miguel Arcanjo, porque nas muitas orações que eu fiz pelas pessoas, principalmente aquelas situações em que a pessoa se encontrava numa circunstância espiritual muito grave. Porque tem gente que acha que aquelas coisas que o Evangelho conta não acontecem mais nos dias de hoje, se engana. Só quem está à margem da fé é que não sabe que o Evangelho ele continua se realizando vivamente nos nossos dias. E quando eu orava por pessoas, eu digo orava porque hoje a minha rotina dentro da Canção Nova é diferente, eu não tenho mais tanta disponibilidade para atendimento de oração pessoal, mas quando eu orava pelas pessoas largamente, aquelas situações mais graves, São Miguel Arcanjo era uma presença fortíssima no momento da oração. Porque os anjos do Senhor, diz a palavra de Deus, acampam à volta dos que o temem e os livra, não é? E eu sou testemunha de que muitas vezes isso aconteceu em momentos de oração, de uma pessoa chegar oprimida e sair de lá liberta. Então, quando a gente estampa uma camiseta como foi essa de São Miguel Arcanjo, né? Fazemos com beleza, fazemos com arte, mas para mim, as duas coisas mais importantes ali, além da imagem de São Miguel, é aquela oração que ali está. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa oração completa como está estampada nas costas da camiseta de São Miguel Arcanjo desse ano, não é? Se puder ser mostrada, eu agradeço, não é? A partir do nosso site. E ela está acompanhada ali de algo, não é? Que normalmente identifica mesmo a presença do anjo, que é a asa, né, dele atrás. E a oração completinha lá. Ficou muito bonita, mas mais do que bonita, ficou significativa. Leva as pessoas a orar. Você pode ter certeza que por onde você passar, vai ter alguém ali às suas costas fazendo esta oração, não é? E foi posto também esse pequeno oratório, que a gente sabe que é da cultura do nosso povo carregar consigo o oratório. No Nordeste, muitas pessoas têm. Em Minas Gerais também, né, Val? Muito. Muitas pessoas Muito têm oratório. oratório. Você sabe o que é o oratório? O oratório é uma igreja que você carrega com você. É isso que é o oratório. Porque muitas famílias não tinham uma igreja perto, sabe? E tinha que migrar. Inclusive por causa de momentos inóspitos onde morava. Às vezes uma seca, às vezes uma pobreza muito grande. E não tinha igreja perto para onde ia. Então, o que era o oratório? É uma igreja que caminha comigo, na minha casa. Ali eu ponho as imagens daqueles que são os meus companheiros na oração, né? Os santos de devoção. E esse oratório de São Miguel Arcanjo ficou muito especial, até mesmo por essa gavetinha, que foi cheia de velas, mas é para você colocar os seus pedidos de oração, as suas intenções, os seus louvores, o seu agradecimento a Deus. Dá uma olhadinha na linha, que poupa a gente de ficar explicando para você cada item que tem, não é verdade? E que te permite verificar que é mais do que o que a gente tem mostrado, mas está, olha, muito especial.
Vai E lá, cada vai um- no site, né? loja.cançãonova.com, né, Val? Isso mesmo, e cada um pode dizer dali o que mais te agrada, o que mais te chama Isso. atenção, o que mais tem significado, e aí você vai dizendo, vai compartilhando conosco. Ô, Val, Pois não. eu tenho aqui uma notícia maravilhosa também, Diga-nos. porque a gente pediu no último mês, né, nos outros meses, que você entende disso. Nós precisávamos migrar, né, da rádio para o digital em Curitiba e em São Paulo. Ah. E a notícia boa que nós temos é que a Casa de Curitiba está em festa, porque os equipamentos já chegaram. Olha lá, você está A vendo? digitalização chegou. Aqui a nossa gratidão a você. Se alegre conosco, porque se esses equipamentos chegaram para a gente digitalizar a Rádio Canção Nova, é porque você, sócio de todo o Brasil, você Além Brasil, investiu, ajudou. Olha lá os missionários, voluntários, colaboradores, ó, todo mundo. A Shirley, querida, um beijo. Muito obrigada mesmo a você, sócio evangelizador. E a gente continua. A próxima é a nossa querida Rádio América em São Paulo. Maravilha. A digitalização ela tem importância porque vai chegando um tempo que os equipamentos vão se tornando obsoletos. Não temos mais peças, não temos mais como fazer manutenção e o sinal também vai ficando comprometido, Márcio, porque a gente não tem mais a garantia de oferecer um sinal limpo, um sinal contínuo, aquela programação e transmissão estável, então vai tendo aquela instabilidade. Até a qualidade do som também, né? Principalmente a qualidade do som. Então, digitalizar significa manter, significa perpetuar, garantir que o sinal chegue até a sua casa. Então, obrigada, sócio, que mês a mês luta conosco e proporciona, porque às vezes o povo, eu não estou conseguindo ouvir. Aqui não está pegando. É porque às vezes a gente não consegue fazer todas as manutenções que são necessárias. Mas com a ajuda de vocês a gente chega lá. Então a próxima da Rede Canção Nova de Rádio é a Rádio América em São Paulo. Bora trabalhar, hein, minha gente? pix.doação@cançãonova.com. É assim que você nos ajuda, porque olha o que o sinal da Canção Nova faz na vida das pessoas. Tem mais recadinho, Paty? Não, pode dar o seu agora. Então eu vou trazer esse testemunho, porque de fato eu me impressiono tem alguns testemunhos que vão marcando a gente, né? Todos me marcaram profundamente, mas desde que um dia eu contei aqui, que a moça, ela falou assim, o que eu preciso hoje, era o Márcio pregando sobre rezar ao ritmo da vida, rezar com os acontecimentos. Ela falou, o que eu preciso hoje é que esse bolo cresça. Ela não tinha fermento. E ela falou, foi o melhor bolo, o mais lindo, parecia que tinha fermento e não tinha. Então, desde uma coisa simples, de Deus fazer um bolo crescer, mas desde as intervenções extraordinárias, nosso Senhor segue agindo no nosso meio. Então, eu quero trazer esse testemunho que muito me emocionou. O nome dela é Regina, ela disse assim, eu tive um problema na família com a minha filha, de apenas 18 anos. Eu pensava que já não tinha mais jeito para o regresso dela para casa. A filha dela havia mudado-se para os Estados Unidos, lá conheceu uma pessoa que era, eu posso dizer que era tipo um agiota, alguma coisa assim. De lá foram para Portugal e lá ainda essa pessoa estava extorquindo não só a filha dela, que estava para estudar, Márcio, mas também toda a família. E a Regina diz, numa madrugada, em total desespero, com uma angústia grande no peito, liguei a TV e vi 2 pregadores enviados por Jesus. Era a Valdênia e o Márcio Mendes, no programa da Canção Nova. Ambos relatavam exatamente o problema que eu estava passando. As palavras que eles falavam vinham de encontro do que eu estava sentindo. Eles diziam que havia uma pessoa achando que não tinha mais jeito. E eu concordava com eles, porque para mim já não havia mais solução. Eles diziam, olhe para o alto. E estas palavras enchiam meu coração. Eles diziam, tem jeito, Jesus está com você. Sua filha vai voltar para casa, as realidades vão se resolver. E eu ali pensando no que poderia acontecer e pedindo a Jesus. Eu, na altura deste acontecimento, era protestante, nascida e criada. Eu ligava e desligava a TV, dialogando com os dois.
Eu ligava e ouvia Deus falando, e eu pensava, meu Deus, é católico, deixa eu desligar. Ligava de novo e Deus falava comigo, eu pensava, meu Deus, mas é católico, não posso ouvir. E eu passei o programa todo assim, ligava e desligava a TV, resistindo. Mas acabei por ficar a madrugada toda acompanhando a programação da Canção Nova. 2 dias depois de ter ouvido o próprio Deus falando ao meu coração, eu que não conhecia a Canção Nova, aquelas palavras não saíam da minha cabeça e foi trazendo alívio ao meu coração. Comecei a procurar na internet quem eram esses pregadores e o que era esta Canção Nova. Conheci Cachoeira Paulista, sou do Rio de Janeiro. 2 dias depois, peguei o carro e meu esposo e vim parar em Cachoeira, porque eu queria me encontrar com aqueles que foram voz de Deus para a minha vida e libertação para o meu coração. Tinha convicção, naquele momento, que Jesus iria de fato libertar a minha filha, que nem no Brasil estava mais e que eu já não tinha mais notícias dela. Deus é fiel e foi trabalhando no meu coração. Hoje minha filha está em casa, sã, saudável, minha família toda se transformou. Deus abençoe a todos vocês. Deus entrou tão forte no meu coração que me tornei católica. Eu que era protestante, nascida e criada. Hoje amo a Canção Nova, participo com vocês, inclusive já garanti o meu cantinho aqui em Cachoeira Paulista. Já moro pertinho de vocês. Como Deus é fiel e realiza os nossos sonhos. Na ocasião, ela diz, apesar de ainda não ter encontrado com os dois, Márcio e Valdênia, sou muito feliz de ter louvado a Deus por tudo que Ele realizou. Como disse, sou católica, sou sócia do projeto que mudou a minha vida. E como tantos irmãos, eu posso dizer que há 5 anos isso aconteceu. E eu digo com toda a força, o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A Canção Nova. Você ouviu bem? Sou sócia do projeto que mudou a minha vida. Esse é o motivo pelo qual nós aqui dessa bancada estamos aqui. Nós viemos para a Canção Nova, porque a Canção Nova é um projeto de Deus que muda vidas. Que muda vidas. Eu não entrei para a Canção Nova porque eu não tinha o que fazer, porque eu estava sem perspectiva de vida, porque eu não tinha planos. Pelo contrário, eu não só tinha planos, como eu já estava dentro deles, eu era concursado, minha carreira estava muito bem, eu estava muito feliz. Meus amigos daquela época são pessoas muito bem realizadas profissionalmente. Há pouco tempo celebramos aí a alegria de dezenas deles que se tornaram oficiais generais, são generais, não é, dentro das Forças Armadas do nosso país. Deixei tudo, porque a Canção Nova é um projeto de Deus que muda vidas. E não é à toa que você está sintonizando a Canção Nova agora. Aquele dia foi a resposta de Deus para esta senhora. Mas hoje é a resposta de Deus para você. Amém. Tenha fé. Mais do que na gente, nas pessoas, na Canção Nova, tenha fé em Deus, a quem essa Canção Nova serve. Eu amei essa certo? frase dela, não é? Eu sou Maravilha. sócia desse projeto que mudou Verdadeira. a minha vida. É Verdadeira. uma inspiração. E eu quero trazer a frase de São João da Cruz hoje para você. Onde não há amor, semeia amor e colherás amor. Onde não há amor, semeia amor e colherás amor. Talvez seja aí no seu casamento. Talvez seja aí na vida do seu filho e da sua filha. Talvez você próprio hoje está sem amor, não está se amando. Então que São João da Cruz interceda hoje por você. Onde não há amor, semeia amor e colherás amor, né, Flávio? Amém. Assim é e assim sempre será. E ninguém dá aquilo que não tem. Por isso, hoje, agora é o momento para nós abrirmos o nosso coração e recebermos de Deus esse amor, porque Deus é amor. Essa é a mais linda definição de Deus. Deus é amor. Ninguém pode dar amor se não tem amor.
Então quero convidar você a fazer essa experiência agora, abrir o seu coração em meio a tantas tribulações que você possa estar vivendo, dificuldades, quem sabe até falta de vontade de rezar ou nenhuma vontade de rezar. Mas agora Deus está dando a você essa oportunidade. Ele está olhando nos seus olhos e dizendo: eu te amo, eu quero derramar amor no seu coração. E esse amor derramado vai curar, vai restaurar as feridas, vai abrir novos horizontes para você. Você que quem sabe hoje está bloqueado, bloqueada na sua vida espiritual, na sua vida afetiva, com tantos bloqueios, feridas, machucaduras. Esse amor que nós precisamos semear, agora será semeado no nosso coração pela palavra que será proclamada. Então abra o seu coração, se você pode onde você está agora, feche os seus olhos um pouquinho, desacelera das coisas do mundo agora e conecte-se em Deus, nesse Deus que é amor, abrindo o seu coração para que Ele possa agir. Vamos cantar junto, preparando o nosso coração, dizendo assim: eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Faça isso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, Ele te levanta nessa manhã, creia, proclame, pois com teu braço forte realizas prodígios, Senhor. Realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 32, em algumas Bíblias, é o Salmo 31. Então, por exemplo, se a sua Bíblia é a Bíblia Ave Maria, é o Salmo 31, né? Tradução da editora Ave Maria. Se a sua Bíblia é a tradução da CNBB, que é a que nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida, é o Salmo 32. É só uma questão de contagem de versículos, viu, meus irmãos? Mas é o mesmo texto, então não se preocupe. Salmo 32, versículo 5, assim diz a palavra de Deus: revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu, Senhor, tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Tu és o meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-lo com freios e rédea, de ti não se aproximam. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. Jubilai, vós todos
retos de coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Primeiro nos põe na boca uma oração, uma declaração. Revelei-te, Senhor, revelei-te o meu pecado. O meu erro não mais escondi. Eu disse a mim mesmo, vou confessar ao Senhor as minhas culpas. Confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu, Senhor, tu perdoaste a malícia do meu pecado. Não só o pecado, mas a malícia do meu pecado. Porque tem pecado que a gente comete sem muita malícia, e tem pecado que a gente comete com muita malícia. Sabe aquele pecado que a gente senta, maquina, decide friamente, muitas vezes animado pelos nossos apetites, né? Querendo satisfazer os nossos desejos, querendo experimentar aqueles prazeres, os benefícios rápidos, os falsos benefícios rápidos daquele pecado, as falsas vantagens. Por que você está dizendo falsas? Porque não é vantagem uma coisa que você recebe com uma mão e te é tirado com a outra, e mais, tirado mais do que você recebeu. E tudo que entra na nossa vida pelo pecado vai arrancar de nós muito mais do que nos ofereceu. Então é uma desvantagem, não é uma vantagem. Uma desvantagem do ponto de vista prático, é uma desvantagem do ponto de vista material, mas sobretudo é um arraso mortal do ponto de vista espiritual, que afeta rapidamente também os nossos afetos. Quando espiritualmente a gente não está bem, meus queridos, logo emocionalmente a gente também não fica. Afetivamente a gente também não fica. E a malícia do pecado faz isso com a gente. Aquele pecado feito com malícia, ele escurece a alma da gente, nos põe em trevas, nos põe em escuridão. E você percebe isso, que no momento em que você pratica, alguma coisa se quebra dentro de você. É uma alegria que você continua tendo, mas uma alegria estranha, falsa, e que vai morrendo aos pouquinhos. E olha o que diz o Senhor nessa palavra: até da malícia do nosso pecado, não só do pecado, mas da malícia com a qual ele foi praticado. O Senhor nos perdoa. Tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso, a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Por isso as pessoas têm confiança de suplicar a ti, Senhor. Porque sabem que tu és o Deus que perdoas os pecados. Mesmo os mais maliciosos, o Senhor os perdoa quando encontram um coração arrependido. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia, quando irrompem as grandes águas. Não o poderão atingir. Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, tu me preservas do perigo. Tu me envolves no júbilo, na alegria da salvação. Minha alegria vem de ser socorrido, de ser salvo por ti e de, apesar de tudo, o céu espera por mim. E aí entra aqui uma mudança no Salmo. Porque agora quem fala é o Senhor. Fala diante de quem? Daquele que pediu perdão, que se arrependeu e entrou na segurança de Deus. O Senhor lhe diz: eu te farei sábio. Eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, eu te darei conselho, diz o Senhor. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-lo com freios e rédea, de ti não se aproximam. Por que Deus não nos obriga, gente, a fazer as coisas? Por que Ele não nos domina com freios e rédeas? Tem muita gente que diz assim: se Deus é Deus, se Ele é todo poderoso, se Ele me ama, por que Ele deixou isso acontecer? Por que Ele não me impediu?
Porque Deus não se aproxima de nós como o dono de um jumento, como o dono de um cavalo, com freios e rédeas. Porque até um jumento e um cavalo, quando vê você se aproximando com freio e rédea, fogem de você. Deus não quer te obrigar à presença dele. Como um pai se desgosta depois de um tempo e deixa o filho ir embora, porque ele não quer que o filho esteja na casa prisioneiro, amarrado ao pé de uma mesa, trancado num quarto. Qual é o pai que quer um filho nessa condição? Todo pai, toda mãe quer a convivência com seu filho, mas quer por amor, quer por gratidão. E o Senhor diz para mim e para você, não seja como o cavalo, não seja como o jumento, sem inteligência. Se avanças para dominá-los com freios e rédeas, de ti não se aproximam. Quem vive assim, terão muitas dores, serão muitas as dores de uma pessoa que vive desse modo. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Você precisa confiar em Deus. E confiar em Deus é voltar para Ele o seu coração, é converter-se ao Senhor. Aqui um trechinho para você, do livro A Luta de Cada Dia, para você ver como ele cabe, né, em cada momento que nós vivemos. Ontem eu trouxe um trecho que dizia respeito a outra coisa completamente diferente. Mas hoje há uma palavra aqui que nos fala dessa volta para Deus. E diz assim: converter-se ao Senhor, voltar para Deus, não é simplesmente deixar os erros do passado para viver como uma pessoa de bem. Também não é cumprir ao pé da letra as determinações que estão na Bíblia. É algo extraordinariamente mais grandioso e mais feliz. Converter-se ao Senhor é entrar na amizade de Deus. É passar de servo a amigo. É passar daquele que fugia para aquele que confia. É passar de cumpridor da lei à condição de filho. É escolher a partir de então não mais fazer o mal com um objetivo muito claro em mente. Mas não vai fazer o mal por quê? Para deixar Deus agir como quiser na nossa vida. A verdadeira conversão acontece quando a pessoa experimenta o amor de Deus. É quando, sentindo uma grande alegria em ser amada por seu Criador, diante do qual teme e treme, atreve-se a amá-lo de volta. A partir daí, passa a ter receio de desrespeitar ou desagradar esse amor, mesmo se não tivesse que responder por isso, mesmo que não tivesse que pagar por esse desrespeito, mas não quer mais desrespeitar a Deus. Nas palavras de Santo Agostinho, Agostinho dizia assim: e toda a minha conversão consistiu nisto, não querer o que antes eu queria e querer o que Deus queria. Que coisa maravilhosa, né? Por que não pode acontecer com você? Por que essas palavras não podem ser as palavras de Deus para você nesta manhã e a mudança da sua vida? Por que esse salmo, que está indicando para nós um caminho de sabedoria, não poderia se cumprir para mim e para você nesta manhã? Pelo contrário, pode e deve. Olha o que diz aqui o Senhor: eu te farei sábio. Se você rompe com o erro, se você rompe com o pecado, se você toma a decisão de a partir de agora não fazer o mal, para que Deus possa fazer a vontade dele na sua vida, olha aqui o apontamento do que esta vontade fará imediatamente com você: eu te farei sábio. Mas para tornar uma pessoa sábia, a primeira coisa que Deus precisa é que ela se desapegue, que ela se liberte do erro. Que se ela estava pecando, ela pare com o pecado.
Hipócrates, né, que foi o grande nome da medicina, os médicos até fazem um juramento, que é o juramento de Hipócrates. Ele dizia assim: antes de curar uma pessoa, pergunte para ela se ela está disposta a renunciar às causas que a tornaram doentes. Porque não adianta você curar uma pessoa que vai voltar a fazer tudo, que vai pô-la doente de novo. Então, o que o Hipócrates perguntava? Antes de você, médico, viu? Antes de você curar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a deixar de lado, a renunciar, a abrir mão das coisas que ela faz que a estão deixando doente. Porque o que nos adoece é o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós falamos, é o que nós fazemos. São essas coisas que nos adoecem. Não pense que é outra coisa diferente disso, não. Que nós comemos, né? E Deus que nos criou sabe bem disso. Então, para nos fazer sábios, a primeira coisa que Ele precisa é que eu e você abramos mão do mal, do erro, do pecado. Quanta gente pedindo a Deus um bom companheiro, uma boa companheira, mas não desocupa o lugar, está sempre com a pessoa errada do seu lado. Entende? Enquanto eu espero alguém de verdade, eu vou ficando com quem aparece pelo meio do caminho. Vai continuar ficando com quem aparece pelo meio do caminho. Porque nenhuma pessoa boa, sensata, séria, vai querer estar ao lado de um homem ou de uma mulher que está toda hora rodando na mão dos outros. Então, se você quer uma direção boa para a sua vida, se você quer permitir que nosso Senhor venha curar a sua vida, você tem que se libertar do erro. Você tem que se libertar do pecado. Eu tenho alguns amigos que são médicos, alguns bons amigos. E da última vez um deles me contava o seguinte, que ele é cirurgião vascular. Eu dizia: Márcio, a pessoa veio aqui há pouco tempo, eu a atendi, está numa situação delicada de quase morte. A situação dela é terrível. E a pessoa fuma igual uma chaminé, igual uma Maria Fumaça. Já foi avisado para ela que ela vai morrer por causa do cigarro. Da última vez que eu fiz a cirurgia dela, ela acendia um cigarro no outro enquanto esperava para poder entrar na sala de cirurgia. Não conseguia se controlar. Ele dizia: eu não posso fazer nada por ela, vai morrer por causa disso. É duro até para um médico. E principalmente é duro para Deus, quando vê que Ele podendo curar uma pessoa, não o faz porque a pessoa não abre mão do erro. Você não gostaria de pedir a Deus nesta manhã para te ajudar com o seu vício? Para libertar você, qualquer que seja ele. A gente sabe o que é o nosso vício, porque o nosso vício é aquela prática que nos prende, que nos amarra. Tem aquela que você não consegue fazer, ficar sem ela. Você descobre que é um vício quando você não pega um voo, porque você descobriu que não pode fumar no avião. Então, para não ficar sem o cigarro, você não voa. Deixe de encontrar uma pessoa que você ama, deixe de fazer um passeio, porque você está preso a essa condição. Você descobre que você está preso, apegado, até uma coisa que não é pecado, o apego aqui não é a coisa em si. Você descobre que você está pecando pelo apego à sua casa, quando você deixa de sair de casa, porque você tem medo de deixar a casa sozinha e entrar alguém e roubar a casa. Você virou escravo da casa. A casa não te serve, você serve a casa. Ah, Márcio, mas e se acontecer? Pois é, o medo está dominando sobre você. E quando o medo por uma coisa pequena, porque isso aí em vista de tantas outras é pequeno, domina sobre você, você vive doente, porque a sua vida é pautada no medo. Então, se a pessoa não sai de casa por medo da casa ser roubada, quantas outras coisas ela deixa de fazer na vida? E olha, dentro dela, o que a orienta? Não é? A vida dela está orientada para a perda, para aquilo que é mesquinho, porque a preocupação de perder é tão grande que mantém a pessoa atada ao pouco que ela conseguiu. Não progride, gente. Não progride. Não é praga, não é maldição, não é castigo, é a condição. Não progride. Por isso que o Senhor manda a gente se desapegar, porque apegado você não alça voo.
Você não sobe, você não cresce. E esse desapego começa pela confissão. Como é que você faz para você se libertar? Confesse. Não é o que diz aqui logo no início? Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoaste os meus pecados. Confesse. Confesse ao Senhor. Mas não basta reconhecer que pecou. Porque às vezes a gente reconhece, mas não tem arrependimento. Não é? Naquelas situações graves de orar por pessoa que estava oprimida, ixi, quantas vezes eu ouvi no início da oração a confissão, mas que não era acompanhada de arrependimento. Era até um jeito de ostentar o erro e o pecado que fez. Contava como vantagem. Está confessando também. Eu fiz. Eu errei. Eu menti. Eu seduzi. Eu enganei. O malandro também confessa para os outros malandros o mal que ele fez, dando golpe em alguém, tirando vantagem. Então, confessar por confessar para manipular as pessoas. Porque tem gente que se confessa até com cara de tristeza, para ganhar algum crédito, para manipular a pessoa. Me perdoa, eu sei, eu fiz, você tem razão. Ou ameaçado, que alguém vai contar na frente, chega lá e conta primeiro, para manipular. Tem uma coisa para contar para você. Eu errei contra você. Eu menti a seu respeito. Eu traí você com uma outra mulher. Eu traí você com outro homem. Gostaria de te contar, porque eu tô arrependido, não quero mais fazer. Mas, na verdade, não era esse o motivo. Foi descoberto, estava com medo de que outra pessoa contasse. Chegou e contou primeiro. Esse tipo de confissão não liberta, porque não é acompanhado do arrependimento. Então, é importante a gente se confessar, sim, mas é preciso arrependimento, contrição do coração, disposição para não voltar ao mal. Então, quando eu vou diante de Deus e confesso o meu pecado, meus irmãos, se eu faço isso sinceramente, é o início da minha alegria, é o término do meu pecado, é o início da minha alegria, mas precisa ser com arrependimento, com o desejo sincero de não fazer de novo. Alguns dizem assim, mas eu não sei se eu vou ter forças para não voltar a esse erro. Isso não importa. Isso não cabe a você. Porque quem pode te dar essa força é Deus. O que é que cabe a você? Você está disposto ou não está disposto a lutar para que esse mal não entre mais na sua vida e você não cometa mais esse erro? Mas de todo o coração eu estou disposto a me libertar desse erro e não voltar a esse mal. Isso é arrependimento. E no arrependimento já está agindo o Espírito Santo. Quando uma pessoa se arrepende de verdade, a mão de Deus já está com ela, porque senão ela não conseguiria. E o Espírito Santo já está agindo na vida dela, porque sozinha ela não consegue desatar as malhas do pecado. E em seguida, veja o que diz o Senhor, quando a pessoa faz esse processo de libertação diante de Deus. Em seguida, o Senhor diz, eu te indicarei o caminho a seguir. Se você for capaz de confiar em Deus, ao ponto de deixar os erros que você está vivendo, o Senhor vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Não é o contrário. Deus vai me mostrar o caminho que eu devo seguir e daí eu deixo o meu erro. Não, amigo. É um ato de fé. É pré-requisito. É condição. Porque senão não é confiança, senão não é abandono em Deus. Senão você não aprende a confiar em Deus. Porque para o Senhor o tesouro mais precioso que vai favorecer você é a sua confiança em Deus, mais do que o benefício que virá a partir daí. O maior benefício é a confiança em Deus. Então precisa confiar. Se você tiver coragem de romper com o mal, com o erro, com tudo, rompa. Rompa hoje com o pecado. Rompa hoje com esses equívocos nos quais você caiu e permaneceu. E que você está vendo que está dando errado.
Rompa com aquilo que está fazendo mal para você, que está intoxicando o seu coração. Rompa com isso que você está mantendo por orgulho. Agora vai ficar difícil eu voltar atrás, porque eu dei a minha palavra. Irmão, palavra no erro. Vou dar a minha palavra numa coisa que não presta. Uma pessoa que mantém a sua palavra na direção de algo que ela viu que está errado, que ela descobriu que está errado, é um cavalo e um jumento sem inteligência, igual diz aqui a Escritura. A gente não mantém, isso é obstinação, isso não é lealdade, isso não é fidelidade a si mesmo, isso é estupidez. Se você percebeu que você errou, quebra o orgulho. Seja humilde, bate no peito, reconhece e diz: não posso prosseguir nesse caminho, porque isso é mal, e eu não quero mais compactuar com o mal. Eu renuncio a este erro, vou pagar o preço, vou sair até num prejuízo moral, material, mas eu não vou mais me obstinar pelos caminhos do erro, não vou mais fazer isso, não aguento mais, estou cansado disso, eu preciso de uma vida diferente. A hora que você fizer isso, essa palavra vai ecoar no seu coração, e mais do que no seu coração, vai ecoar na sua vida. Eu te indicarei o caminho a seguir a partir de agora. Eu te mostrarei o que fazer. Eu, pessoalmente, diz o Senhor, te darei conselho. Se o seu conselheiro é Deus, que o mundo abra caminho para você, viu? E que os outros saiam da frente. Porque se o seu conselheiro é Deus, e você confia para obedecê-lo, não existe limites onde você pode chegar. Agora, o que é que nos faz sábios, olhando para esta palavra? É desvencilhando-nos de todo mal, seguir o caminho que Deus nos indica. Isso nos faz sábios. Desvencilhando-nos de todo mal, nós vamos por onde o Senhor vai nos mostrando. Isso nos preservará. Isso será a nossa salvação. Mesmo quando as tribulações irrompem como uma barragem que estoura e grandes águas vêm contra nós, nós estaremos abrigados nessas tribulações, porque nós estamos com o Senhor, porque Deus está conosco, e fazer o que Ele nos manda será a nossa salvação. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Então, ser fiel ao que Deus nos ensina, nos dará uma firmeza tal que nem as torrentes poderão nos arrastar. Mas onde estão esses ensinamentos de Deus? Em cada circunstância que nós vivemos, né? Porque nós estamos falando aqui de ser fiel ao que Deus nos ensina. Onde é que estão esses ensinamentos de Deus? Para cada momento que nós estamos vivendo, os ensinamentos de Deus estão na palavra de Deus. Quando você ouve testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada, acompanhando Sorrindo para a Vida, não é o Sorrindo para a Vida. É porque no Sorrindo para a Vida tem palavra de Deus, tem direção de Deus, tem ensinamentos de Deus para a nossa vida, que surgem, que brotam da palavra de Deus. Então, vou te dar um exemplo de algo que diz a Sagrada Escritura. Se o teu irmão pecar contra ti, se uma pessoa fez o mal contra você, a palavra de Deus nos diz o que fazer naquela situação. Sua esposa, seu marido errou contra você, diz aqui o passo a passo, que eu já vou dizer qual é. Seu amigo apunhalou você pelas costas, o que você faz nessa situação? Seu sócio te enganou? Aquela pessoa que você acreditava que era uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, de igreja, passou a perna em você, mentiu para você, usou o nome de Deus, pegou dinheiro emprestado, não te devolveu, fez de você avalista, não é? E deu o cano, e agora você está com um problema maior do que você imaginava. O que você faz numa situação como essa? Lá, a palavra de Deus nos diz o passo a passo. Primeiro, conversa com a pessoa. Porque às vezes a gente já começa batendo na pessoa, né? Gritando com a pessoa, criando inimizade, falando mal dela para os outros.
Aí uma vez que você resolveu fazer o mal para ela, aí é que ela senta sobre aquilo que ela tinha decidido mesmo de te prejudicar e não sai mais dali. Ganhe a pessoa. Conversa com ela. Apele para o coração dela. Apele para a consciência dela. Todo mundo tem uma consciência, gente. Tem que conversar com a pessoa primeiro. Esse é o primeiro passo. Sem agredir, procurar entender o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa não fez por maldade. E às vezes fez sim, por maldade. Mas você só descobre quando você senta para ouvir os motivos da pessoa. Então, qual é o primeiro passo? Chama para conversar. Numa boa. Ouve. Pergunta o que aconteceu. Pergunta como é que ela pretende resolver o problema que ela criou para você. E se você acha que ela não está determinada a isso, mostra para ela as consequências sobre a sua vida que confiou nela. Veja se ela se comove. Veja se ela se determina a reparar o mal que foi feito. Segunda coisa que você vai fazer se não deu certo a primeira. Conversou, não funcionou, vai de novo e leva uma testemunha com você. Senta com ela, mas com alguém também acompanhando. E às vezes, nem o primeiro passo você consegue sem a ajuda de alguém. Às vezes vocês brigaram, um está querendo falar com o outro. Então, para essa conversa acontecer, vai ter que acontecer através de um mediador. Alguém que essa pessoa respeita e que você também respeita. Então, chama alguém para ser testemunha e para mediar essa conversa. Fiz, Márcio, essas duas coisas que você falou e não deu certo. Então, diz a palavra de Deus, vai com a igreja. Vai com aquelas pessoas que têm a mesma fé que você. Para interpelar o indivíduo, para poder dizer para ele, olha, como é que você quer caminhar com a gente se você está indo nessa direção? Não, você se corrige. E se apesar de você ter falado pessoalmente não foi suficiente, levou uma testemunha, não deu certo, chamou as pessoas que são de Deus, que confiam em Deus, que têm as mesmas convicções, valores, princípios que você, e não funcionou, então deixa essa pessoa para lá. Trate essa pessoa com respeito que você trataria um desconhecido, porque você não desrespeita os desconhecidos pela rua, não é verdade? É desse jeito que ela vai ser para você, como um desconhecido. Mas Márcio é uma pessoa que vive na mesma igreja que eu, vive na mesma igreja que você não, vive no mesmo templo que você, porque se ela age dessa forma, ela deve ter a igreja dela, né? Na mente dela, no coração dela, na cabeça dela. Diz a palavra de Deus que essa pessoa seja para você como um sem Deus e como um pagão. Olha aí como é que... Nossa, Márcio, eu nunca pensei. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus é dura, não. A palavra de Deus é firme. Porque ela visa curar. E depois de você ter mostrado uma boa fé e o outro não se demove, a palavra de Deus te ensina você a se proteger. A sair do raio de alcance de uma pessoa que pode te destruir pela maldade do coração dela. Então, nas coisas de Deus, diz aqui a palavra, não só para você, diz para mim também, nas coisas de Deus não seja como um jumento, que para fazer o necessário tem que ser arrastado por um cabresto. Tem gente que para fazer o que é necessário, você tem que catar a pessoa pela nuca e arrastar até lá. Você tem que ameaçar a pessoa. Aí você consegue que ela faça naquela hora, talvez por constrangimento, mas depois ela não quer saber de você nem pintado de ouro, não é assim? Perde a amizade, perde o relacionamento, perde o namoro. A gente não pode ser assim, gente. Como é que eu vou ser então? Confie em Deus, siga o que Ele diz, por você confiar nele. Por que eu vou cumprir essa palavra, esses mandamentos, que me parecem bastante exigentes? Porque você confia em Deus e é o que Deus está pedindo para você. Então comece por fazer aquilo que você sabe que é certo. Mas eu não sei tudo, eu já cometi muitos erros, mas tem coisas que você sabe que é certo, não sabe? Começa por isso. Comece fazendo aquilo que você sabe que é certo. A graça, o Espírito Santo, diz aqui a palavra, envolvem aqueles que confiam no Senhor. Se você confiar em Deus para dar o passo, você não estará só, porque a graça de Deus vai envolver você. Então não basta saber o que fazer.
É preciso fazer o que Deus nos mostra. Porque tem situações que aparentemente a gente até tem ali as nossas opiniões, a gente tem ali as nossas ideias. Se não fosse pelo que Deus nos diz, a gente tem um jeito que a gente acha que é o certo de fazer. Mesmo depois de a gente ter dado com os burros na água, tantas vezes a gente continua insistindo, não é verdade? Então, não basta saber o que fazer, é preciso fazer. O que Deus está nos mostrando, se você sabe, faz. Porque saber e não fazer não adianta nada. Então, se nessa manhã, nessa oração, o Senhor te deu uma luz, te mostrou, eu realmente preciso pôr em prática aquele passo a passo, eu tenho que falar com a pessoa. Não fique só no saber, faz, porque é dali que vai vir os frutos. Então, sabedoria e confiança, essas duas coisas juntas, elas criam um dínamo da eficácia. Sabedoria e confiança. Saber o que fazer e confiar para fazer. Fazer porque confia naquele que é sábio e nos mostrou o que fazer. São força e geram força. Se você for uma pessoa sábia e confiar em Deus, a sua vida será uma vida poderosa em Deus. E coisas maravilhosas vão acontecer para você. Sabedoria sim e confiança, mas confiança em Deus. Sabedoria e confiança em Deus nunca morrem, nunca morrem. E têm o poder de nos imortalizar, porque nos dá vida eterna. Então, você cresce na medida da sua sabedoria. E se você for sábio, você é capaz de tudo. Acredita nesta palavra? Então, coloque as mãos sobre o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho. Pensa nisso que você ouviu. E entenda também que um homem, uma mulher ignorante, é igualzinho a vida sem rumo. Um homem e uma mulher ignorante vive num mundo às escuras. O que é que faz a vida da gente avançar? É discernimento, é sabedoria, é conhecimento, é coragem. É preciso olhos para ver e mãos para fazer as coisas acontecerem. Sem a disposição de obedecer a Deus, pouco adianta você saber o que está na Bíblia. Sem coragem para agir, é inútil saber o que fazer. E Deus dá à pessoa gosto pela vida. Quando tira dela o mal, quando vai inspirando o que ela deve fazer, e quando vai dando a ela coragem para fazer aquilo que deve. Isso é que devolve o nosso gosto de viver. Então peçamos ao Senhor, meu Deus, dá-me esta graça. Me tira do mal, pela confissão, pela ruptura com o erro. Me ajuda a romper com o pecado. Senhor, me inspira aquilo que eu devo fazer. E, Senhor, me dá coragem para fazer o que o Senhor me mostra, para que eu possa reaver o meu gosto de viver. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que seja Ele a nos aconselhar, que seja Ele a nos inspirar neste dia. Peça mesmo, Espírito Santo, eu não quero caminhar sozinho. Espírito Santo, vem inspirar os pensamentos na minha mente. Vem inspirar também para que eu possa tomar as decisões certas nesse dia, Espírito Santo. Para que eu saiba silenciar na hora que eu preciso, mas que eu saiba também falar o que eu devo falar na hora certa. Vem, Espírito Santo Paráclito, sobre os nossos relacionamentos. Nessa manhã nós pedimos. Batiza-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Nós queremos nos esvaziar de nós, Senhor, da nossa razão. Nós submetemos hoje a nossa razão ao Teu senhorio, Senhor Jesus. E pedimos, enche-nos com o Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, da sabedoria do alto. Vem nos dar essa sabedoria nesta manhã, Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito,
vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E nós pedimos mesmo, Espírito Santo de Deus, vem renovar tudo aquilo que precisa ser renovado nesta manhã. Vem renovar a fé, a coragem, a ousadia, tantos corações que estavam medrosos. E hoje o Senhor, através da palavra, vem dizer para nós romper com o medo. O que hoje causa medo a você, meu irmão, minha irmã? Lança aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo todos os seus medos, todos os seus temores, meu irmão. Confia na força do alto. A palavra de Deus é que precisa conduzir a nossa vida. E Deus já nos instruiu nesta manhã. Louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus pela sabedoria do Márcio Mendes. Essa sabedoria que Deus deu a ele, mas Ele também quer dar a mim, a você. É só pedir. Basta pedir a sabedoria e Deus nos dará. E aqui, como o Márcio bem lembrou, a confissão. Eu já coloquei logo no início aqui, né? Sempre estar em dia com o sacramento da reconciliação, que é a confissão. E Val, tenho certeza que Deus está aí também, através de muitas pessoas, né? Nos dando esse retorno dessa palavra de Deus e trazendo testemunho. Com certeza, obrigada. Obrigada ao nosso Senhor Jesus Cristo, que fala aos nossos corações. Que bom poder ouvir a palavra de Deus. Como é que foi aí para você? Ao longo do dia a gente pode ir repercutindo, hein? Quero agradecer a tanta gente linda participando conosco, afinal de contas, gente, é quarta-feira. Vamos animar, hein? Força, Márcio. Depois dessa palavra, força, coragem, vigor. Vamos com a graça de Deus. Eu quero abraçar com todo carinho a Carla. Ela diz assim, Deus abençoe a todos que estão na sintonia. Também quero agradecer a Ana Paula. Ela diz, Val, me nota. Meu bebezinho fez um aninho, ela fez o Pix. Aí fez o Pix 12 meses. Ai, que bonito. Muito obrigada, Ana Paula. Deus abençoe. Um abraço para o Gaspar. O Gaspar disse assim, Val, como no testemunho do início do programa, eu também posso dizer que esse projeto mudou a minha vida. Gente, eu conheço a família do Gaspar toda. Só aqui no Sorrindo para a Vida de Interação. As fotos do casamento, do batizado, os netos que nasceram, né? Um beijo para você, Gaspar, família linda, seus filhos. A Núbia me mandou vários e-mails que ela diz, Val, eu fiz 50 anos, estou fazendo Pix idade, celebrando a canção nova na minha vida. Muito obrigada. Deus abençoe. Patrícia, sua xará. Mas ela fez assim, é o Pix nível da Bianca Valentina. Ela fez um bem bolado ali, gente, somou 5 anos da menina com mais não sei o quê, acho que é dia 18, juntou tudo. Só para aumentar o Pix. Só para aumentar o Pix, Márcia. É muito interessante. Valeu, viu, Ana Paula? É muito amor, né? É muito amor, é verdade. Obrigado, querido. E parabéns para a Bianca, né, que está completando 5 aninhos no dia de hoje. Não consigo mostrar todas as fotinhos. Eu vou trazer aqui o testemunho da graça de Deus, porque já olhei e vi que a hora vai adiantada, né, minha gente? Mas a gente não pode deixar de falar dos feitos do Senhor. Essa fé testada, aprovada e Jesus agindo em nosso meio. Ela diz assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Meu testemunho é recente. Sou casada com um homem maravilhoso, o Alan. Temos 3 filhos, Gabriel de 19, Eloá de 12 e o Luan de 7. O nosso mais velho, Gabriel, no dia 24, começou a sentir dores abdominais. Foram aumentando até que à noite ele não aguentou mais de dor. Foi levado à emergência, onde depois de muita insistência do meu marido, fizeram uma tomografia e constataram uma hemorragia. Ele estava com o abdômen encharcado de sangue. Lá mesmo na emergência, começou a vomitar sangue. Meu esposo ligou assustado, enfim, ela foi dizendo todas as realidades de tudo isso, precisou passar por uma transferência. E ela diz assim, Val, ele permaneceu 2 dias no CTI antes da cirurgia, mas os médicos disseram que o caso dele era gravíssimo. Quando vieram falar comigo, eu estava com o texto na mão e o médico disse assim, reze mesmo, porque está nas mãos de Deus. E graças a Deus, nós fizemos um grande clamor. Pedi a Nossa Senhora que ela me carregasse nos braços e que ela me acalmasse.
Decidimos então confiar na misericórdia de Deus e mesmo diante dos médicos falando que era só Deus, nos entregamos à sua vontade e pedimos ao Senhor que esta vontade fosse perfeita, por mais que isso doesse em nosso coração. Aceitar a vontade de Deus. E aí no finalzinho ela diz assim: louvado seja Deus, porque todas as pessoas uniram-se a nós em oração. E o médico, ao final da cirurgia, disse assim: tinha muita gente rezando? Ela disse: sim, muita gente. E ele prontamente respondeu: eu sei, nós sentimos daqui e rezamos também. E apesar de ter sido uma cirurgia complexa, foi um sucesso. Seu filho está bem. E ela colocou assim, meus irmãos, que alegria! Ela diz: Val, o que para os médicos era impossível, aconteceu o milagre de Deus. Meu filho está em casa, se recuperando, retomando as atividades, sem nenhumas reações fortes ou negativas. Fomos visitados pela misericórdia de Deus para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela disse que nos ama, agradeceu por tudo e a gente diz o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Parece até que esse testemunho ouviu, né? Aquela palavra de ontem de Eclesiastes, Verdade. capítulo 38, versículos do 9 em diante, que fala sobre médicos, sobre medicina e sobre como Deus se vale deles. Vale a pena, à luz desse testemunho, você que não acompanhou ontem, abrir a sua Bíblia aí e depois dar uma lida lá, Eclesiástico 38, a partir do versículo 9. E veja o que você acha. Louvado Amém. seja Deus por esse testemunho. Quero aqui encerrando, gente, agradecendo pelos 59% que nós alcançamos até aqui. E nós seguimos juntos, hein? Contando com você, família Canção Nova. Lembrando, amanhã é um dia por excelência voltado à Eucaristia. Presença real de Jesus na Eucaristia, Corpus Christi. Se você pode, vem para a Canção Nova. Está começando o acampamento de Corpus Christi até domingo, tá bom? Esperamos por você. Mas queremos agradecer já tudo que nós alcançamos até aqui. Obrigada, meus irmãos queridos, Val, Márcio, Flavinho, meu querido Sapo. E até a próxima, se Deus quiser. Um bom dia, Deus abençoe. Amém. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu...